Então vamos lá. O Bolsonaro, enquanto ele esteve no Palácio da Alvorada, que disseram que ele danificou tapete. Nossa, todo um espetáculo por tapete rasgado, poltrona rasgada. Na boa, chega a ser ridículo. Ele chegou a tirar o aquecedor da piscina, porque ele achava que era um gasto desnecessário para o governo federal. Aí o Lula, o nosso presidente do povo, que governa para os pobres, ele se recusou a ficar no palácio. Mas ele ficou num hotel 5 estrelas. Aí depois ele compra cama de 65 mil reais. Não, sofá. Cama de mais de 40 mil reais. E ele ainda tem a cara de pau de falar que a classe média, que ele disse que não precisa do Estado, ele fez isso. Ele falou que a classe média que movimenta a economia do Brasil. Essa é a verdade. Sim. Ele disse que a classe média não precisa do Estado. É um brincalhão. E ele diz que quem é de classe média e tem mais de 2 televisões em casa tá esbanjando. Então o que ele vai falar de quem gasta 60 mil reais num sofá? É muita cara de pau, não dá pra gente levar a sério. Não, inclusive, Tiagão, classe média essa que virou classe média justamente por conta das políticas públicas durante 13 anos de governos petistas, né? Mas Fala isso pra minha mãe. Continuar só recapitulando. A classe média endividada. Recapitulando a questão da Shine, dívida até hoje. Ariane, eu concordo 100% contigo que, de fato, é mais barato hoje para essas pessoas que compram esses produtos. Mas a que custo? Até porque roubar é mais barato que trabalhar. Então, tá cometendo um crime. Bem. Isso a esquerda sabe como ninguém. Agora isso aí é o povo de criminoso. Você é especialista. Inclusive o chefe do Bolsonaro, tanta gente que compõe o governo dele, miliciano, quadrilheiro, enfim. Mas é interessante isso. E aí, em relação a esses gastos exorbitantes, que eu concordo que são exorbitantes. Você acabou de chamar de bandido. Aquelas mocinhas que estavam na rede social falando: eu fui votar no Lula com a camisa da Shine. Você acabou de chamar as Não, essas pessoas. Não, você acabou de chamar de bandido, Léo. Eu falei que são bandidos. Você falou assim, as pessoas não, as empresas, mais barato, os conglomerados que estão fracionando essas compras. Quem compra sabe. Eu não sabia, eu não tinha noção disso. Quem compra eu não sabia, sabe. Eu não tinha noção disso. Mas olha só, você sabe que se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Pavi, vamos ser assim, você acha que a Dona Maria, ou até a menina de classe média de 20 anos de idade, ela sabe que é mais barato. Ela comprando, você acha que ela realmente sabia que era ilegal? Ela sabe que é mais barato. Mas a que custo? Ela sabe que ela não tá pagando imposto ali. Ela compra senão o não que seria ela mais barato. pode. Thiago, ela compra o que a capacidade de renda dela possibilita. Mas esse argumento vale pra quem tá passando fome e rouba. Não é assim. Não, peraí. É a mesma lógica. Mas você chamou de bandido de novo. Porque quando quem rouba tá causando um dano a alguém. E quem compra, e quem faz isso também. Não, porque... Sabe por que não? Sabe por que não? Sabe por que não? Porque a própria ordem financeira não é clara. Tem uma lei de 1980 que diz que compras internacionais de até $100 são isentas de taxação. Depois veio essa portaria de 1999, no final do governo Fernando Henrique Cardoso, que mudou, esqueceu essa lei. Então a gente tem uma lei que vale, dizendo que ela pode comprar, e a portaria dizendo que não, só pode ser pessoa física para pessoa física até $50. Então assim, o próprio Estado nunca parou para pensar nisso. Então eu tenho um comando legal no Brasil quanto a esse tipo de compra que diz o seguinte: você pode, e outra lei que diz você não pode. Mas você sabe que a lei mais nova prevalece sobre a lei. A portaria não cancela decreto que foi incorporado como lei. Tudo bem, mas não prevalece. A portaria não prevalece. Mas o Pavi sabe que uma lei é aprovada. A portaria não é lei. Por isso mesmo, agora existe uma lei. Exato. Tem que ser respeitada. Exatamente, eu tô falando do corte daqui pra trás. Eu concordo contigo, Pavi. Tô falando do corte da pessoa que comprava até essa lei. Sim, eu não tinha, a gente tinha uma portaria em cima de uma lei, uma coisa que é totalmente legal. Agora veio o PT e falou: não, agora nós somos um governo popular, você não tem mais esse direito, você é malandro, tem que pagar imposto. Agora, você não falou sobre a caminha, sobre o sofá. Não, vou falar. Não, a gente vai falar, pode ter certeza que a gente vai falar. Porque o negócio é o seguinte: me tira do sério a forma como o Lula joga pra baixo quem trabalha. Porque o Lula falou dos empresários. Como que ele vai falar de empresário, cara? Empresário trabalha pra caramba. Ele falou: empresário deve a vida dele, deve o dinheiro dele aos funcionários. E o funcionário deve a vida dele e o salário dele ao empresário. E eu conheço vários empresários que trabalham muito para movimentar a economia do Brasil. Aí agora ele vem e fala da classe média. Ele fala que ele não precisa governar para a classe média. Gente, a classe média é quem gira a economia do Brasil. Como ele não precisa governar para a classe média? E por quê que essas pessoas são piores do que as outras?
E aí, ele diz, com a boca cheia, pessoas da classe média que tem mais de 2 televisões em casa esbanjam, a gente tem que acabar com isso. Como que esse cara tem a cara de pau de falar isso, na cara dura, e ficar em hotel 5 estrelas o tempo todo, e ter uma cama de 40 mil reais, um sofá de 65 mil reais, é brincar com o povo brasileiro. E aí eu vi que você ia assumir. Realmente eu acho desnecessário. Mas também se você falasse que era necessário ter um sofá de 65 mil reais, a sua bunda era de ouro. Não, eu acho. Se eu era fosse, de ouro. Se eu era fosse, de diamante. Não, eu acho. Eu tô mentindo? Não, eu acho. Inclusive, se eu fosse presidente da República, eu jamais. Porque, assim, é uma questão até de discurso, uma questão de coerência. Então, eu acho desnecessário. Tanto que o ministro da Casa Civil, o Rui Costa, ele foi contra isso, que me parece que, inclusive, foi ideia nem do presidente, mas da primeira-dama. E eu acho desnecessário, eu acho. Agora, é importante ressaltar que esses móveis não são de uso particular do presidente da República. Esses móveis vão ficar para o próximo presidente da República. Esses móveis são patrimônio então agora pode. Da União. Não, mas estou dizendo que não é para uma compra pessoal para o presidente da República. Mas é ele que vai usar. Quem comprou é ele. Ele vai ficar por 4 anos usando. Durante os 4 toalha. Vai. Eu acabei de... Vai ficar para os próximos. Agora, o que ele não pode fazer... Imagina! O que ele não pode fazer, Pavia, é levar obras de arte, é levar joias que foram dadas como presente de Estado. Tipo depois, o Cristo do século XVI. Depois colocar no bolso. Você tá lembrando que ele tem 11 containers, né? Ou você tá esquecendo? Você lembra do Cristo tá lembrando do que tem 11 containers? Agora, eu só tô te perguntando, você tá lembrando que tem 11 containers? Você tá lembrando que o Lula usa um Piaget? É assim que se fala? Você lembra do Cristo do século... É Piaget que se fala o relógio? E o relógio dele custa mais de 100 mil reais. Século XVI. Como qual o problema? Calma aí, o presidente ganha salário pra ter um relógio de mais de 100 mil reais? Não interessa a nós como que interessa a Receita Federal. Se ele receber presente, então o resto se ele comprou com o dinheiro dele, é problema dele, ele tem total direito. Até porque se a gente entrar numa lógica que vocês adoram, uma lógica marxista, tudo aquilo que teve um salário para comprar esses relógios. Tudo aquilo que é o problema. Tudo aquilo que é o salário de presidente não dá para comprar. Mas esse relógio não foi durante um mês presidente da República. Não, mas ele tem vários 35 anos de idade. Relógios desse. Você acha que o Lula não recebeu um único presente durante décadas? Tá, então pode. Então ele pode. Não, mas me parece que certas pessoas podem receber um presente de 16 milhões e meio e outros não podem receber um relógio de 100 mil. Quem tá falando que não pode é quem tá acusando. A minha questão é hipocrisia só isso. Eu também acho que tinha um Cristo do século XVI de valor inestimável no cofre do Banco do Brasil. Sim. Que era da presidência. Isso não é nem se apossar, é roubo mesmo. Tava lá, valor inestimável. Século XVI, uma obra de arte sacra. Tinham 11 containers. E ele mesmo diz, não é nada nós que estamos dizendo. Tá tudo errado. Eu não tô falando que um tá certo, outro tá certo. Eu concordo. E o Congresso inerte. Ninguém faz uma lei para regular o que pode e o que não pode receber de presente o presidente da República. Tá todo mundo lá, tá todo mundo lá esperando a emendinha. Tá todo mundo lá, porque o Congresso não faz lei. O legislativo no brasileiro é despachante de verba para suas bases. Ponto, acabou. Esse é o grande problema. Quem tem que regular essas coisas não está fazendo. Exato. E pode fazer com facilidade. Porque esse é o tipo de normativa, como você está dizendo, que custa 10 linhas. Isso aprova em um mês. Então, eu acho que a gente precisa colocar, na verdade, as coisas no estado onde elas se encontram. Onde está o parlamento para regular todo esse tipo de situação? Onde está o parlamento quando olha um marco do saneamento que ia livrar 100 milhões de pessoas que não tem água e esgoto sendo desmanchado numa canetada? Isso não pode acontecer, Thiago. Entendeu? O trabalho da autonomia do Banco Central ser desmanchado em discursinho de que esse cara do Banco Central não sabe o que ele faz, aí sai no jornal que ele é o melhor presidente do Banco Central do mundo. Então, esse pessoal que não tem produtividade, uma vez eu escutei o presidente Michel Temer dizer o seguinte no artigo de jornal. Ele dizia o seguinte: de que adianta falar de esquerda e direita? Será que o cara que está devendo quer saber quem é esquerda ou direita? Será que o cara que está com a mensalidade atrasada quer saber o que é esquerda ou direita? Exato. Será que o cara que está desempregado quer saber disso? Então é o seguinte, tudo que esse governo não gosta de discutir é gestão.
É como aplicar o dinheiro público. Esse contrato social está falido com eles. Por isso que eles ficam o tempo todo inventando narrativa. O que é inventar narrativa? É isso que o Lula fez com relação aos Estados Unidos. Como que eu posso aparecer em todos os jornais do mundo? Deixa eu ver a besteira que eu vou dizer. E agora? Aí ele fala uma frase infeliz e o mundo inteiro publica. E agora, Scarpa? Que ele está se importando com isso? Que o Esse Bolsonaro é o grande problema. tenha sido o grande vilão. Vamos imaginar que ele é o vilão, malvadão, corrupto. Ele é o pior cara do mundo. Vamos imaginar isso. Vamos imaginar que isso é certo. E o Lula é o herói. Mas o Lula, ele se vendeu na campanha como o republicano, como o herói. Então ele não pode se comparar com o Bolsonaro, porque ele é o anti-Bolsonaro. Ele não pode fazer isso. Ele é o pai do pobre, ele não pode ter um sofá de 65 conto. E uma cama de 40. E uma cama de couro italiano. O Brasil tem uma indústria de curtume que é a melhor do mundo. Que poderia doar isso. A Hermès compra do curtume brasileiro. E ele comprou uma cama de couro italiano pra quê? Ele que valoriza o produto nacional, ele que é o pai do pobre, é ele que ama o Brasil. É ele que chama a classe então média. Ele pode fazer uma classe média coisas. Que esbanja. É ele que acusa a classe média de esbanjar. Léo, detalhe, é incrível como o discurso não muda. Desde 1994. Refeição 3 vezes ao dia. Depois de 8 anos de presidência, depois de eleger Dilma 2 vezes, chega nessa campanha presidencial, meu sonho é que as pessoas tenham 3 refeições por dia. Mas quem é contra isso? Quem é contra essa pauta? Por que essa pauta é sua? Por que essa pauta não é sua? Ele nunca foi para o Brasil do mapa da fome. Ninguém se apropria. Pegou um voo comercial na vida. Renato, ninguém pode se apropriar de pauta social. A pauta social, ela fica, nós vamos embora. A vida eu não sei. A pauta social, ela vai ficar. Ninguém é dono da pauta social, da nutrição, da boa educação, da boa segurança. Isso é para todos. Agora, o que eles não querem? A comparação. Quem é o melhor gestor? Quem é o melhor governante? Eles querem o seguinte: quem é que mente mais? Quem é que engana mais? Quem é que gosta do eleitor empobrecido para acreditar nas minhas mentiras para o futuro? Porque, como o Paulo Guedes dizia, ladrão tem no mundo inteiro. Agora, fã-clube de ladrão só no Brasil. Não, e tem outra, né, Léo? Que é o que você mesmo falou, você não concorda. Agora, você tem que assumir. Você como um cara defensor do governo Lula, você como um cara que diz aí que tá mil maravilhas, acordos comerciais, assume que é um absurdo. O presidente que se diz dos pobres, assume. Isso eu acho que você tem que assumir. Vem aqui com a câmera, por favor, pode vir aqui. Vem na carinha do Léo. Eu quero a carinha do Léo. Eu quero a carinha do Léo. Assume. Olha aqui. Olha pra câmera. Tá mais eu só quero que você assuma. É um absurdo. O presidente que se diz dos pobres, como disse nosso querido Pavinato, pois não, ter um sofá de 65 mil reais, porque a bunda dele não é de diamante, pelo menos eu acho que não é, e ter uma cama de mais de 40 mil reais. Fala isso pra câmera. Não, talvez... Fala isso pra câmera, por favor. Não, talvez ele fale tanto em acabar com a pobreza, com a fome novamente, porque ele foi o presidente que retirou o Brasil do mapa da miséria e da fome durante a sua primeira gestão. Talvez... Isso dá o direito de comprar o sofá. Talvez assume que foi seja um absurdo. Isso. Então, eu já falei, vocês querem retirar o que eu já disse. Ou não? Eu acho que foi impertinente, acho que não se deve gastar valores exorbitantes em relação à média da sociedade, nem que seja 3 móveis apenas. Acho que isso não passa uma boa mensagem e o ministro Rui Costa foi totalmente coerente em ser contra maiores gastos em relação a móveis que foram destruídos sim pela gestão anterior. Tem reportagem. Ele foi contra porque a mulher dele queria comprar primeiro. Patrimônio. Como ela só vai fazer os primeiros 200 mil daqui 5 meses, que ela virou ministra do Tribunal de Contas por 40 mil por mês, sendo enfermeira, ela quer comprar primeiro. Daqui 5 meses ela vai ter 200. Então eu acho que ele não deixou por conta disso, porque daqui 5 meses a mulher dele vai poder comprar. Não, e uma solidariedade também, quero prestar aqui a primeira dama Janja. Nossa senhora! Que essa semana... Você vai prestar solidariedade à Janja aqui ao vivo, é sério. Que essa semana foi... Não, só pode ser brincadeira. Não, essa semana... Ele vai prestar uma solidariedade
propriedade a Janja. Por quê? Se vocês deixarem, essa semana ela foi vítima de uma série de ataques, inclusive eu recebi vídeos pornográficos de outra mulher dizendo, os bolsonaristas dizendo que era ela, né? Então circulou, inclusive a Manuela Dávila também agora foi vítima essa semana por parte de fake news, a deputada Carla Zambelli, que foi condenada a pagar uma indenização a ela. Então essas pessoas, elas acabam cometendo uma série de crimes na ânsia de criticar. Se você tem uma crítica à primeira-dama Janja, você a critica naquele objeto, naquilo que você discorda. Agora, você organizar toda uma rede de fake news, compartilhando vídeos pornográficos, eróticos, de uma mulher que claramente não é ela, alegando que ela é ela, querendo acabar com a reputação da primeira-dama, chamando de prostituta isso e aquilo, isso é um completo absurdo. Isso eu recebi e te mostro, inclusive. Mas isso é muito sério. É muito sério. Tinha que ir preso a Bárbara Gância quando chamou a filha do Bolsonaro de puta. Tinha que ir preso o Janones quando fez a mesma coisa com o Nicolas. Isso tem que ser preso. Tá vendo? Porque não precisa de lei no Brasil. Só basta aplicar a lei que existe. Agora, achar quem fez isso e prender. Não, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a Janja e o Lula se recusaram a pisar no Alvorada, um absurdo, né? Porque tinha tapete danificado, tinha poltrona danificada. Você achou um absurdo? Não, você achou um absurdo, tá? Você achou? Foi um absurdo não acho. deixar nessas condições? Não, acho um absurdo, porque é patrimônio público, não é dele. Tá, então vamos lá. Quanto que custaram as reformas desses móveis aí do Bolsonaro? Você acha que custou mais de 197 mil reais? Não faço ideia. Você acha que pra você corrigir um tapetezinho, corrigir uma poltrona, você gasta 197 mil? Thiago, não, cara, é hipocrisia. É hipocrisia. Não, a gente tá falando de um palácio, literalmente um palácio. Quem conhece Alvorada sabe. É um palácio moderno, é projetado pelo Oscar Niemeyer e tal, mas é um palácio. Então, assim, foram danificadas paredes, foram danificados móveis importantes do casal, de outros cômodos da casa. Então é realmente sério. Agora, ninguém fala... Mas dava pra almoçar, jantar e dormir, não dava? Mas eles 16 mil metros quadrados de construção. Dá pra almoçar e dormir. Não sobrava um canto dos 16 mil metros quadrados. Imagina um palácio. Né? Mas se eles optaram por não fazê-lo e gastam alugando ou em hotel, isso é problema deles, é dinheiro deles. Aí é problema. Não é dinheiro deles, não. É meu dinheiro. Não é dinheiro deles. Eu trabalho. Não, aí não. Não é dinheiro deles. 44 mil em esteira do vice-presidente Mourão, filho do presidente da República, beber vinho da adega do Palácio da Alvorada, né? Então tem coisas que me parece que são hipocrisias. Então eu prezo aqui pela coerência no discurso. O que tiver que criticar, eu vou criticar, mas eu prezo pela coerência.